Aleluia, sim, Pai, é um privilégio para nós estarmos aqui na Tua presença e podermos Te adorar. Oh, obrigada, Espírito Santo, por se fazer presente em nosso meio. Nós Te louvamos, Pai, nós Te louvamos com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com o nosso corpo. Dizemos que Tu és grande, que Tu és santo, Tu és o nosso Deus. Como o salmista diz, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus em quem podemos confiar. Toda a nossa confiança, Pai, está depositada em Ti, na Tua obra, na Tua palavra, e por isso nós podemos descansar, e por isso nós podemos desfrutar, Senhor, cada dia de algo novo aqui na terra, prosseguindo em Te conhecer. Obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu Espírito e obrigada, Senhor, por esse dia, pelo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, em nós, através de nós. Nós Te damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Sentem, por favor. Fico feliz por vocês estarem aqui para a gente, mais um dia, sermos ministrados pelo nosso Pai, o nosso Deus. É aquele que nós podemos verdadeiramente confiar. Tem pessoas do nosso lado que a gente confia, não é verdade? Mas pode chegar um momento que aquela pessoa ela pode faltar, porque ela é humana. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que verdadeiramente nos conhece, Ele nunca vai nos faltar. Basta uma palavra, às vezes nem uma palavra. Se eu e você nos aquietarmos e falarmos Pai, Ele já está atento com os ouvidos para ouvir e responder. E essa é mais uma noite onde os nossos ouvidos, tanto naturais quanto espirituais, vão estar atentos para ouvir o que é que Deus quer nos falar nessa noite. Eu estava conversando com a Lene rapidinho aqui, antes da gente vir. Terça-feira eu estava muito mal. Eu tinha pensado em desistir de algumas coisas, nunca do Senhor, mas de algumas coisas. E eu louvo a Deus pela palavra do Senhor. Porque imagina se eu tivesse ficado em casa, querido. Não teria acontecido nada. Ou seja, poderia ter acontecido algo ruim. Mas o fato de eu estar aqui eu ouvi uma palavra: domine-se. Você tem domínio próprio. Quem manda em mim não é a minha alma, não são as minhas emoções, muito menos o meu corpo. Ele pode dizer: Angela, você está cansada. Mas quem manda em mim hoje, eu entendi, é o meu espírito. E eu recebi, e glória a Deus, porque estamos avançando. E hoje é mais uma oportunidade da gente ouvir do Senhor uma instrução. Quinta-feira nós temos aprendido sobre imagem e semelhança. Olha que poderoso. Quem nós somos? A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E por isso nós estamos aqui. Então hoje fique atento, se alguma coisa estiver te distraindo, foca aqui na palavra, foca no Senhor, coloca o teu celular no modo avião e vamos ser ministrados. Hoje Lene, guiada pelo Espírito, vai nos instruir na palavra do Senhor e nós vamos sair daqui convictas de quem nós somos em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pode vir, Lene. Aleluia. Graças a Deus por mais um culto. Um momento que o Senhor preparou para nós, né? Como a Eugênia falou, terça-feira ela não queria nem vir. Não estava nem em condição de vir. Ela disse que veio a pulso. Mas quando ela saiu daqui, ela saiu diferente. E ela vinha dizendo aqui, saiu já alegre, né? E hoje ela dizendo: Lene, graças a Deus pelo culto de terça-feira que eu fui. E eu recebi
algo que me impulsionou, que no outro dia eu já acordei diferente. Eu já sabia como tratar daquela situação, porque eu ouvi falando sobre domínio próprio. E aí eu já acordei diferente, já coloquei tudo no lugar, porque quem manda em mim é o meu espírito, né? Então, graças a Deus pelos cultos. Às vezes eu fico pensando assim, tantas pessoas que não querem saber mais de estar neste lugar. Acha que o que já aprendeu é o suficiente, que ler a Bíblia em casa é o suficiente. Mas este lugar é um local de comunhão, onde cada um tem uma unção diferente. Às vezes eu chego ali, tem dias que eu venho pela misericórdia mesmo, empurrada pelo meu espírito, né? Que não é nem pelo corpo, nem pela alma, é pelo espírito mesmo. Mas quando eu saio daqui, eu saio regozijada em Cristo, sabendo do que as instruções que eu recebo, que vai me ajudar a continuar, né? Seguindo em frente. E eu louvo a Deus por esse lugar que o Senhor preparou para nós. Às vezes você pode olhar para um lado e para o outro e dizer, porque essa igreja eu não estou vendo muito desenvolvimento, no crescimento. Mas esses que estão aqui, eles estão se fortalecendo tanto à medida que esses ninguém derruba, ninguém vai passar a perna. E esses, fortificados pelo próprio Deus, vão ganhar muitas outras pessoas. E as pessoas que chegarem aqui, elas vão ser pessoas que vão transformar outras vidas, né? E nós somos transformadores de vida, né? Então, nós fortalecidos em Deus, nós podemos ir lá fora e ganhar muito mais almas, né? Do que a igreja está cheia e todo mundo no mesmo nível, né? Então, eu percebo que o Senhor está nos fortalecendo, nutrindo muito mais, né? E eu creio nesse cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu sou prova disso, que quantas vezes eu não queria estar, não estava com muita vontade de estar aqui, meu corpo estava querendo mandar em mim, e eu dizia, não, eu vou, mesmo assim. E teve um dia que eu cheguei aqui, e eu comentei com a Natália e Selma a situação que eu estava. E ela disse, não, vamos começar a orar. E aí veio para aqui, começamos a orar. E quando iniciou o culto, eu já estava diferente. E eu saí totalmente diferente. E eu agradeço a Deus por esse lugar que o Senhor preparou para nós. E falando sobre esse assunto das quinta-feiras, que é imagem e semelhança, eu preparei algo, eu queria falar sobre os frutos do Espírito, né? Mas eu comecei a meditar, só que aí Deus me deu outra palavra sobre alma, espírito, alma e corpo, que é as 3 dimensões do homem. E eu fiquei pensando, Deus, mas essa palavra, eu já ouvi tanto assim falar sobre essa palavra, o que tem a ver assim com imagem e semelhança? E eu comecei a meditar e eu percebi que Deus é um ser trino, não é mesmo? Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou também um ser trino. O único ser trino que Ele criou foi eu e você. Ele nos criou com um espírito, alma e um corpo. Então, nós somos a imagem e semelhança dEle, tão parecido com Ele, que Ele nos fez um ser trino, né? Dentre todos os animais da terra, Ele só foi lá e disse, haja animais que rastejam, animais que voam, aves que voam, mas o ser humano, ele foi lá e moldou com suas próprias mãos e soprou do seu espírito sobre nós. Que coisa maravilhosa, Ele teve um diferencial para nós, porque nós somos imagem e semelhança dEle. Então, para iniciarmos, vamos ler lá em Gênesis 1, 26. Eu vou ler na versão linguagem de hoje, que eu achei bem interessante. Nós gostamos de ler aquela versão que diz, façamos o homem a sua imagem, mas eu vou ler na versão linguagem de hoje, que diz assim, Gênesis 1, 26, que diz assim, aí ele disse, Deus,
disse: agora vamos fazer os seres humanos que são como nós, que se parecerão conosco. Eles terão o poder sobre os peixes, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele teve todo um cuidado de nos criar diferente de tudo que ele já tinha criado, né? Nós sabemos que o nosso espírito é o espírito que tem contato com o mundo espiritual, não é mesmo? A alma que tem contato com, que é o lado intelectual, das emoções, dos sentimentos, das vontades. E o corpo que tem contato com o mundo físico. E nós somos um espírito. Quando nós temos essa convicção de quem nós somos, que nós somos um espírito, que não somos uma alma, que é o meu espírito que manda na minha alma, e a minha alma, ela, inclinada para o espírito, ela vai influenciar o corpo. Porque o corpo, eu costumo dizer que ele é obediente. Ele é tão obediente que tudo que a alma falar, ele obedece, né? Então nós temos que ter um cuidado, filtrar o que a nossa alma está pensando, porque a Bíblia diz que o nosso espírito, ele está pronto. O nosso espírito, nosso dia a dia, nós podemos ver que nosso espírito, ele tem fome e sede. Quem é que tem fome e sede? O nosso espírito. Não é a alma que tem vontade de estar mergulhando na palavra. Às vezes você sai daqui, ouve uma palavra, você diz: chega lá em casa, eu vou ler esse capítulo todo novamente. Eu vou meditar nessa palavra porque ela me chamou a atenção e eu vou mergulhar. Eu vou chegar em casa, eu vou orar mais, eu vou dobrar os meus minutos de oração. Se eu oro 15 minutos, eu vou orar mais. E por aí vai. É o nosso espírito, ele está pronto para as coisas de Deus. Ele tem sede e fome de Deus, né? Mas a nossa alma, e aí eu coloquei aqui, é através do nosso espírito que entramos em contato com o mundo espiritual. O homem só conhece a Deus por meio do seu espírito, que é o nosso verdadeiro eu. É através do nosso espírito que nós temos conexão com Deus, né? Nosso espírito, ele é um ser eterno, né? Quando nós aceitamos Jesus, tem muita gente que se converte e aí diz assim: ai, por que eu ouvi falar que quando eu aceitasse Jesus, tudo ia ser diferente, que eu já ia sair totalmente diferente, né? Mas aí ele aceita Jesus e quando ele sai, ele diz: eu continuo do mesmo jeito, não mudou nada. Meus pensamentos estão iguais. Por quê? Porque tem pessoas que quando se converte, a alma não é transformada imediato. A pessoa sim, que às vezes ela se converte hoje e no mesmo dia eles até são batizados com o Espírito Santo. São revestidos de uma forma que eles não vão nem... No outro dia eles já vão estar falando outra linguagem. Porque a transformação foi instantânea. Mas tem pessoas que continuam do mesmo jeito. Tem pessoas que continuam bebendo. Tem pessoas que continuam fumando. Como nós ouvimos relato esses dias, né? O testemunho do pastor passou vários dias ainda fumando, lutando contra aquele vício, né? E por aí vai. O nosso espírito, ele é renascido imediatamente. Mas a nossa alma é um dia após dia. Quando nós nascemos de novo, nós vamos ter que ter um cuidado com a nossa alma para que ela continue firme no mesmo ritmo do espírito, né? E aí, eu achei muito interessante sobre isso, porque uma criança quando nasce, ela nasce perfeita, né? Do jeitinho que Deus queria que eu e vocês fossem, né? Só que ela vai crescendo, vai tendo em contato com o mundo, com o pecado, e o que vai acontecendo? O seu espírito começa a adormecer, e vai adormecendo a ponto de morrer espiritualmente.
Por isso que a gente olha para uma criança e diz, ela não tem pecado. Por quê? Porque ela ainda não está contaminada. Porque o pecado é uma doença que mata. Vai matando aos poucos. Que a criança, ela não começa a pecar de uma hora para outra e já morre espiritualmente. Não, é aos poucos. Vai se contaminando, adoecendo o seu espírito. E daqui a pouco, aquela criança vai crescendo e daqui a pouco já está espiritualmente morta. E só através do nascimento de novo em Cristo Jesus é que o seu espírito volta a nascer de novo, do jeito que Deus planejou para ser. Deus, ele providenciou isso. Ele nos fez imagem e semelhança dele. E quando o homem pecou, o seu espírito foi separado de Deus, mas Deus enviou Jesus para trazer de volta. Dizer, não, eu vou lá e vou dar um jeito, porque eu quero novamente este homem em contato comigo, né? E aí, quando nós nascemos de novo, nós voltamos a ter comunhão com Ele, ser conectados com Ele novamente. Mas a nossa alma, ela, como eu disse, tem pessoas que ao aceitar Jesus, imediatamente sua alma, ela é transformada e ela já começa a pensar conforme o Espírito. Mas há pessoas que não. E mesmo que ela seja, quando ela nasce de novo, sua alma já passa a pensar como Espírito, ela vai ter que ter uma vida ativa, cuidando dessa mente, porque senão ela passa a perna. Porque a nossa alma, ela é cheia de mimimi, ela é cheia de não me toque, né? O pastor vai chamar a atenção da irmã, vai chamar, irmã, isso e isso, vai nos aconselhar, o que é que a gente faz? Muita gente fica de bico, né? Isso é o quê? A alma, ela é assim, ela é muito sentimentalista, cheia de emoções, e tudo pode ferir, né? Tem uma briga com o irmão, ela quer revidar, ela quer bater boca. Não leva o desaforo para casa. Isso é coisa da alma, né? E aí lá em Tiago, vamos ler lá em Tiago 1, deixa eu ver onde que está. Lá em Tiago 1,19, porque a nossa alma, ela quer, quando ela se vê em alguma situação, ela não quer sair por baixo, não. Ela quer se amostrar mesmo, né? E aí em Tiago 1,19 diz assim, olha o que Tiago disse. E se ele deixou escrito é porque eu e você precisamos dessa palavra, né? Precisamos estar atento. Ele deixou lá escrito. Lene, quando você se vê numa situação dessa, vai para essa palavra. E aí ele disse assim, sabeis isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se. Ou seja, está batendo boca? Cala a tua boca. Ouve mais um pouquinho. Tenta dar a resposta no momento certo. Seja movido pelo Espírito. Não se ire. E se irá, você seja rápido a rever. Não, eu fiquei chateado com isso aqui. Aconteceu algo há dias atrás que eu fiquei muito chateada com alguma coisa, com uma situação. E eu saí muito chateada. E eu fiquei, Jesus. E aí você começa a identificar aquela situação não vem do seu espírito, que é a sua alma e a sua carne querendo se amostrar, e aí a gente começa a rebater com a palavra, porque a palavra está aqui para isso, né? E aí eu comecei, Jesus, eu não aceito esse sentimento, eu não aceito. E aquele pensamento de ira, de raiva, não ficou só um dia não, ele foi ficando. E eu mesmo assim, eu rebatendo, mas ele continuou. E aí, o que me chamou a atenção? É que nossa alma, ela, às vezes, começa a acumular coisas, não é de uma hora para outra, é dia após dia. Basta eu deixar que ela se acumule ali, né? Pensamentos maldosos, pensamentos malignos vêm, e o que eu tenho que fazer? Limpando com a palavra, limpando, porque senão ela gruda e causa estragos nas nossas vidas.
Há muitas pessoas que dizem assim, pregadores que dizem que, não, só existe. O espírito e a alma é a mesma coisa. Mas nós conhecemos a palavra, nós sabemos que não, né? Então, vamos ler lá em Hebreus 4, versículo 12, o que diz? Vamos ver se isso que esse pessoal fala que só existe, espírito e a alma são um só. Vamos ver, lá em Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então existe, porque se ele divide, é porque são 2. E olha o que ele diz assim, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, nossa alma, ela é um filtro, é como um filtro. Os pensamentos, ela é uma recepcionista, uma ótima recepcionista. Ela recebe todas as informações, todos os pensamentos que vêm, mas nós temos que ter um filtro, né? Como diz aqui, discernir, para que esses pensamentos malignos, que muitas vezes invadem a nossa alma, não desça para o nosso coração, que aqui simboliza nosso espírito, né? Então nós temos que ter um cuidado. E nós sabemos que a nossa alma, ela vem um pensamento e às vezes a gente fica pensando e deixa ele lá. Daqui a pouco, no outro dia, está pensando a mesma coisa. Porque muitas vezes existem pecados que você não peca de uma hora para outra. É de acordo com o que você foi pensando, imaginando. Pensou hoje sobre aquilo, amanhã pensou de novo. E aí você acaba concretizando aqueles pensamentos. Pessoas que se suicidam mesmo. O pensamento de morte, de eles tirar a vida, não foi num dia e no mesmo dia eles fizeram aquele ato. A maioria passa anos, às vezes passa meses, maquinando aquele pensamento. O que eles estão ouvindo, aquele pensamento, e estão guardando como um saco de lixo, né? Porque há pensamentos tão ruins do inferno como suicídio, que é um verdadeiro lixo. E elas vão acumulando. Vem um pensamento hoje, vai acumulando. Quando pensa que não, está cheio de lixo, a ponto... O que é que acontece nos nossos lares? Está lá uma caixinha de lixo. Todo dia você bota lá o saco, todo limpinho. Aí todo dia você joga um lixinho. Na hora, no dia que você colocou, está vazio. Mas conforme vai passando o tempo, aquele lixeiro vai se enchendo. E o que é que nós temos que fazer? Ir lá, pegar e jogar no lixo. Porque senão, daqui a pouco ele está cheio de bicho. É assim. Os pensamentos enviados pelos próprios Satanás, ele vai acumulando e com pouco tempo, ele mesmo se materializa ali. E o que é que faz com o lixo? Nós jogamos fora, porque senão ele vai trazer insetos. E esse cuidado que nós temos que ter com a alma. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do nosso Pai. E nós temos que estar filtrando sempre esses pensamentos. E aí, às vezes a gente pensa... Eu ouvi um dia desse uma pessoa chegar para mim, uma crente, e dizer assim... como é difícil ser crente. Só em você olhar, você já está pecando. Tem uma palavra lá, uma palavra que diz assim, quando você olha para o sexo oposto e deseja, você já está pecando. Aí ela falou assim, como é difícil ser crente. É estreito, eu digo, é estreito mesmo. Mas, quando nós temos esse cuidado, fica leve, porque a palavra de Deus diz o quê? Que o fardo dele é leve. Ele quer, às vezes você está acumulando tanto lixo, tanta
mochila de coisas, de crecas, né? Que fica pesado para você carregar. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus está dizendo que Ele veio para tirar esse fardo, para te ajudar. Né? O Espírito Santo está aí para te conduzir, para te ajudar a se livrar dessas coisas. Ele é o teu ajudador. Quando você não conseguir perdoar, chama Ele, Espírito Santo. Olha, eu estou sentindo. Como eu falei, desse dia que eu me vi nessa situação, eu disse, Espírito Santo, cheguei aqui. Porque eu não posso continuar pensando dessa forma. E eu comentei até com Selma, a gente foi conversando sobre esse assunto, e eu fiquei tão incomodada com aquela situação, de eu estar com aquele sentimento, que eu disse, Jesus. E aí eu cheguei aqui um dia de culto, o pastor ministrou, e quando ele ministrou, eu senti aquele alívio, como eu disse, não, agora você já está livre. E eu saí glorificando a Deus e pedindo a Deus para que nunca mais eu me sinta daquela forma, né? E aí, aquela pessoa disse assim para mim que era pesado. Ela falou como se era um peso servir ao Senhor, que não era fácil, que era estreito. Eu digo, é estreito mesmo o caminho. Se você tiver com suas mochilas, com suas sacolas, com seus lixos, pode deixar para trás, porque o caminho é estreito mesmo, só passa você. Se você querer ir cheia de creca, não passa não, né? Tem que deixar, porque o caminho é estreito e só passa você mesmo, né? Por que o caminho é estreito? Porque Jesus já disse assim, o caminho é estreito, já para você não levar nada dessas coisas que te traz peso, né? Falta de perdão é peso. Para quem? Para mim, para o meu coração, né? Você vê que quando a gente às vezes acumula algum pensamento ruim, algum pensamento, guarda mágoa de alguém, você fica para baixo, né? Então nós temos que ter todo um cuidado, porque a nossa alma, ela é terrível mesmo, mas quando nós trazemos essa alma cativa ao Espírito, ela frutifica, né? Ela nos faz dar frutos que nos faz alimentar outras pessoas com esses próprios frutos, né? Então, olha o que lá vamos ler aqui em Romanos 12, versículo 2, diz assim, vamos ler lá, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, transformação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagina aí, olha o que esse versículo está dizendo, que se sua mente não estiver transformada, você não vai desfrutar da boa, perfeita, da boa já é bom, né? Mas agradável. Imagine você entrar num ambiente como este. Esse ambiente está ótimo, não está? Mas seria tão agradável se ele já tivesse com forro, com as cadeiras acolchoadas, com ar-condicionado todo fresquinho. Seria top, não seria? Então seria muito mais agradável. Mas ele não diz, e ele diz mais assim, agradável e perfeita. Gente, a gente ia poder vir com a roupa mais, sabe, aquelas roupas mais confortáveis, mais chique, porque o ambiente ia estar agradável para a gente sentar, ia estar perfeito, não era nem mais agradável, ia estar perfeito. Então o que Deus tem para mim e para você é algo bom, agradável e perfeito, para eu e você desfrutar. Mas para que eu e você desfrute disso, nós temos que estar com nossa mente renovada, conservada, né? Porque senão os pensamentos nos dominam, né? E eu achei bem interessante quando ele diz assim, transformai-vos. Eu passei a minha vida inteira, minha gente,
orando assim: Pai, transforma a minha mente. Entra aqui na minha mente, Jesus, muda isso aqui, muda isso. Eu pedi a Jesus para fazer tudo. Eu nunca falava, porque eu nunca tinha sido ensinada dessa forma, que sou eu que tenho que fazer essa transformação. Sou eu que tenho que mudar isso. Se eu estou com pensamentos de todo jeito na minha mente, eu vou ter que chamar ele a atenção. O pensamento veio, eu tenho que... Só existem duas fontes. Esses pensamentos só vêm de dois lugares. Ou do seu espírito, que está conectado com o Espírito de Deus, ou do próprio Satanás dos infernos, como diz a Natália. Então, se nós não tivermos esse discernimento, esse cuidado, nós vamos absorver tudo. Mas quando nós temos esse filtro para filtrar e dizer: epa, esse pensamento não vem de Deus. Eu vou limpar logo, eu vou lavar com a água da palavra. A palavra, ela significa alimento, mas ela também significa água viva, né? Que lava toda impureza. Qualquer sujeira que tiver dentro da nossa alma, porque o nosso espírito já está pronto, né? Como diz a palavra. Mas é a nossa alma que às vezes fica toda suja. Então nós temos que lavar com a água da palavra. E há um exemplo bem interessante, que eu até anotei aqui, sobre Naamã. Assim como a nossa alma, quando está contaminada, e se nós não filtrarmos esses pensamentos, ela começa a ficar sujo, como eu dei o exemplo do saco do lixo, assim a nossa alma vai ficar grudenta, vai grudando, vai criando uma creca, vai criando ali um grude, que tem que ser lavado realmente. Porque senão se torna lepra na nossa vida. E Naamã, e eu comecei a lembrar da história de Naamã. Naamã, ele se viu como leproso. E ele foi até o profeta, e o profeta disse: vai lá e mergulha no rio 7 vezes. Ele até questionou: por que eu tenho que mergulhar 7 vezes? Era assim, já é um rio que não é lá essas coisas. E ainda vai mandar eu mergulhar 7 vezes? Mas ele foi, e quando ele mergulhou a primeira vez, saiu do mesmo jeito. É assim a nossa alma. Às vezes está tão cheia de creca, que nós temos que lavar várias vezes com a palavra. Orou, leu a palavra, ainda está sentindo, volta de novo. Se expõe à palavra, mergulha novamente na água da palavra, para que podemos ser lavados, né? E Naamã, na 7ª vez que ele mergulhou, ele saiu limpo, totalmente limpo. Então, que eu e você, no momento que porque nosso espírito, ele é tão sensível, porque ele é imagem e semelhança de Deus, né? Então ele é tão sensível ao pecado, às coisas que contaminam ele, que ele acende logo o farolzinho, a luz vermelha. Então quando essa luz vermelha acender dentro de você, começa a olhar lá o que está. A luz acesa, ela mostra a bagunça, né? Começa a olhar o que está desarrumado dentro de você. E começa a colocar tudo no lugar. Né? Porque se nós continuarmos vendo aquelas coisas, o pensamento vem, ai, tal, e aí você vai empurrando com a barriga, aquele pensamento vai crescendo a ponto de virar uma lepra, né? Como Naamã, né? Se tornou leproso. Então nós temos que estar com esse cuidado, mergulhando sempre na água do Espírito, na água da palavra, para nos tornarmos limpos, nos mantermos limpos, né? A palavra é essa. E aí, lá em Tiago 1, 21, que a gente leu 1, versículo 19, não foi? Olha o que Tiago 1, 21 diz. Tiago 1, 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
nós não temos que aceitar certas coisas. Se você mentia, agora você é nova criatura, não mente mais. Se você roubava, agora é nova criatura, não rouba mais. Se você era aquela pessoa briguenta, fofoqueira, nasceu de novo, não vai fazer mais, né? Então, aqui Tiago diz que todas essas coisas, essas impurezas, já é do nosso passado, né? Elas não podem continuar nas nossas vidas. Por quê? Essas coisinhas, o mundo, a palavra que diz assim, que o mundo ele não sabe discernir o que é do Espírito. Mas nós sabemos e nós representamos o próprio Cristo, né? Então, o mundo, ele não conhece a Deus, mas ele conhece eu e você, que somos representantes de Deus na terra. Então, é comum nós ouvirmos, às vezes, as pessoas olhar e dizer assim, ele é crente, mas ele fica ali. Quando ele vê você fazendo isso aqui, ele diz, não era crente? Porque ele só conhece referência. A única referência de Deus que ele tem de Cristo é você. Então nós temos que andar alinhado com a palavra para que ele olhe e diga, não, ele é diferente. Um dia desse eu estava conversando com uns amigos e eles falando sobre cerveja. E ele disse, e a conversa chegou num nível que ele disse que cerveja, eu posso tomar minha cerveja em casa, crente, viu? Misericórdia. Mas crente até Satanás é. Então, e aí ele disse assim, mas se eu tomar minha cervejinha em casa, por exemplo, depois do almoço, eu tomar minha cervejinha, ninguém está vendo, não estou trazendo escândalo para ninguém, eu posso encontrar um amigo, ele está lá no bar, eu posso ir lá, chegar lá, cumprimentar, eu posso sentar e começar a conversar com ele. De boa. E aí eu comecei a questionar, disse, mas isso não convém para você. Certos ambientes não combinam com o cristão. Você pode passar, cumprimentar seu amigo e dizer, oi, tudo bem? Qualquer dia a gente marca para conversar melhor. Você pode parar. Mas você sentar numa mesa de bar para bater papo, a pessoa está lá tomando uma cerveja e você junto. Gente, não é um ambiente que combina com o cristão. E aí ele começou a questionar, falando que não, mas será que eu não estou lá bebendo, eu estou sentado com ele, batendo papo, enquanto ele está tomando uma cervejinha lá no bar. Minha conversa, será que não vai trazer mais impacto na vida dele do que eu passar direto, só passar? Eu disse, como você vai saber? Né? Porque às vezes você vai lá, senta, e daqui a pouco você passa outro irmão, outra pessoa e diz, oxe, o irmão está ali, né? Então essas coisinhas que nós temos que ter cuidado, porque o mundo, ele vê Cristo através de nós. Qual é a diferença que há entre o mundo e o cristão? Quem são os do mundo e os cristãos? Eles não têm discernimento nenhum. Eles não conhecem. Eles não sabem discernir o que agrada a Deus e o que não agrada. Eles fazem tudo de todo jeito, porque para ele é normal. Mas nós que já conhecemos a palavra, nós temos que ter esse cuidado, porque eles estão olhando para nós. A única referência que eles podem ter de Deus é eu e você. E se nós não tivermos com nossa alma alinhada com a palavra, alinhada com o Espírito de Deus, que transformação essas pessoas vão ver, né? E aí quando Tiago disse aqui que eu devo me livrar-se de toda impureza moral, de toda maldade, que essas coisas vão nos salvar, é poderoso. Nós não devemos andar de qualquer jeito, porque é isso que nos salva. São os detalhes, né? São essas coisinhas pequenas que às vezes acaba separando nós de Deus, né? E lá em Romanos 12:1, ele diz que nós devemos renovar nossa mente, ou seja, nos moldar a palavra, e nos moldando de acordo com a palavra. A palavra vai dizendo, isso aqui,
eu ouço uma palavra que me corrige, eu digo, obrigada, Senhor, porque tu falou comigo hoje e essa palavra é para mim, eu tenho que praticar, porque eu ainda não estou praticando. Você está o quê? Se amoldando ao mundo espiritual, à palavra, e não se amoldando ao pecado, às coisas do mundo. E Romanos ele diz, ei, não se amolde, não se conforme, né, com a vida que está exposta. Você não tem que estar igual ao outro, não. Às vezes, deixa eu dar um exemplo aqui, às vezes você vai fazer o supermercado e sai com seu carrinho, tá cheio de prateleira, cheio de coisas, mas você olha e você só escolhe o que você precisa levar para sua casa. Você não sai botando de cada item do supermercado dentro do seu carrinho. Porque tem coisas que é desnecessário, não vai servir para você. Assim somos nós no nosso dia a dia. Há tantas bandejas que o mundo está oferecendo o tempo todo para nós. Mas nós temos que saber o que nós vamos pegar, o que nós vamos descartar, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Porque o homem que é parecido com Deus, ele pensa como Deus pensa. Né? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E aí, deixa eu ler aqui Coríntios. Lá em Coríntios, versículo 5, 2 Coríntios, versículo 5, 17. Deixa eu procurar aqui, 2 Coríntios. Segundo Coríntios 5,17. Deixa eu procurar. Isso. Diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova. Por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma vida nova. Ou seja, tudo foi transformado na nossa vida. Tudo que você praticava antes, você vai ter o discernimento. Isso aqui eu não faço mais. Isso aqui eu não faço mais. E às vezes os pensamentos vêm, as situações vêm e você diz, isso não, isso não. Esse pensamento de novo, começa a selecionar, tirar do seu caminho, né? Certas coisas. Porque ele diz assim, que tudo o que era velho, aquelas velhas práticas, né? Hoje não faz mais parte da nossa vida. E como eu disse, há muitas pessoas lá fora que só vão ter acesso a Deus, conhecer a Jesus Cristo através da minha vida. Porque eu e você representamos Ele aqui na terra, né? E eu achei bem interessante. Eu até anotei algo aqui. Deixa eu ver onde que foi. Porque a nossa alma... Não estou achando aqui o versículo que eu anotei. A nossa alma, como eu falei, ela é cheia de mimimi, né? Às vezes ela não sabe ouvir uma correção e entender que é para o seu crescimento espiritual. Às vezes ela ouve, o pastor chega dando uma instrução para a pessoa. Lene, isso, o que é que eu vou fazer? Me emburrar. A alma é assim. Ela é cheia dessas coisas, mas nós temos que trazer ela moldada pela palavra, afiar ela. Sabe quando uma faca pega, o que é que nós fazemos? Vamos lá, começamos a afiar ela, molhamos um pouquinho com a água da palavra, né? E vai lá de novo. É assim somos nós temos que estar sendo afiado todos os dias. E às vezes é coisas que é difícil, não é legal. Nós vamos sentir, isso não, vamos querer ficar meio... Mas é para o nosso crescimento. Nossa alma ela é tão terrível que ela sente até solidão. Ela sente solidão estando cercada de pessoas, né? Ela está aqui num lugar maravilhoso, acontecendo uma festa e ela está emburrada, está triste, né? Então nós temos que estar
filtrando esses pensamentos para que os pensamentos do nosso espírito que dominem a nossa alma. Porque quando a nossa alma está fortificada, ela está conectada com o nosso espírito, aí, meu filho, vai tudo para frente, porque aí o corpo obedece, né? E aí, para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre o corpo. Não tem nem muito o que eu falar sobre isso, eu nem anotei muita coisa, porque o nosso corpo, como eu falei, ele é obediente. Nosso corpo, ele tem vontade, ele ouve, ele fala, ele vê. Só que se passar algo aqui que me encantou com meus olhos, passou. Ele não é contaminado, mas se a alma vê, a alma vai lá e passa uma informação para o corpo, né? E aí ele é muito obediente. A alma às vezes está, eu estou chata hoje, eu estou triste, daqui a pouco o semblante cai. Eu estou cansado, daqui a pouco você está deitado. Seu corpo ele é muito obediente, né? A alma vai lá e diz, hoje você não está, se você ouvir até, aí você não está bonita hoje. Você está toda linda, maravilhosa, daqui a pouco você começa murchar, né? Por quê? Porque nosso corpo ele é obediente. Então, se a nossa alma estiver conectada com o nosso espírito, alinhada com essa palavra, menina, aí está completo. Ninguém segura, porque o corpo é obediente. A alma passa a informação para o corpo e ele obedece, né? Às vezes nós estamos cansados, como eu iniciei falando. A gente está cansado. Eu cheguei do trabalho, trabalhei hoje tanto que a minha vontade é só tomar um banho e cair na cama. Só que a alma passou a informação, ei, você é um espírito e você precisa ser alimentado. E aí daqui a pouco você toma um banho, se arruma, você fica animado. Olha a inversão aí. Se você estava com um pensamento, eu vou tomar um banho, vou fazer o quê? Cair na cama. Mas quando a alma passa uma informação, ei, você é um espírito. Menino, você toma um banho, você fica novo. Então, o nosso corpo é assim. Então, nós temos que trazer nossa alma em sintonia com o nosso espírito e nossa alma traz o nosso corpo em sintonia com ela. E aí se tornamos um trio parada dura, que ninguém segura, né? Então, eu acho isso incrível, porque o nosso espírito, ele está pronto, nossa alma alinhada com a palavra, ela vai estar pronta, e se nosso corpo não estiver, ele fica com a influência da nossa alma, né? E aí eu coloquei aqui. Que Deus tem uma vida leve para mim e você carregar. Você não precisa levar peso. O caminho é estreito, eu já falei sobre isso. Lá em Romanos 12, o 2 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Aqui ele está falando do nosso corpo também, né? Porque às vezes é sacrifício, é um sacrifício você trazer o nosso corpo em sintonia com a alma. Porque o nosso corpo às vezes está cansado mesmo fisicamente, mas ele diz assim: peço que você se ofereça completamente. Não é só o espírito que ele quer, não é só a alma que ele quer completo, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, né? Então ele diz assim: ofereça seus corpos completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deixa eu ler de novo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele.
ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da sua mente, ou seja, da sua alma, da alma de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando nós trazemos esse trio, para o centro da vontade de Deus, alinhando a Ele, nós vamos estar agradando a Deus. E diz assim, é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A Ele quem? A Deus, né? Então, esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre espírito, alma e corpo, que possamos estar com a nossa alma alinhada com a palavra, porque se ela estiver alinhada com o nosso espírito, o nosso corpo pega junto e aí nós seguimos em frente, e aí sim nós vamos estar sendo imagem e semelhança de Deus, né? Como Ele quer que eu e você sejamos. Eu vou encerrar aqui com o Salmo, deixa eu abrir aqui Salmo 8, que eu achei bem interessante esse Salmo. Salmo 8. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Aleluia. Salmo 8, versículo 4. Salmo 8, versículo 4 diz assim. O salmista ele disse assim: pergunto, afinal, por que Deus dá tanta atenção ao homem? Quem é o filho do homem para que ele o visite? Olha, quem era eu e você? Para Deus olhar com esse cuidado. Mas aí eu vou ler a outra parte, eu vou procurar aqui para me ler Salmo 8, versículo 4, completo. Que eu só salvei aqui a parte Salmo 8, vou ler todinho, porque eu achei ele maravilhoso. Quando o salmista pergunta, Salmo 8, versículo 4, não foi? Olha só, ele diz assim: do versículo 3, quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples. Aí ele diz: o que é um simples ser humano para que penses nele? Quem é um ser mortal para que tu se preocupes com ele? O salmista estava aqui assim se questionando: Deus, tu és tão grande, tão poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor penses em mim? Eu sou um simples ser mortal. Quem sou eu para que o Senhor se preocupe comigo? E aí ele diz assim, ele mesmo dá a resposta. No 5 ele diz: no entanto, fizeste o ser humano, ele fez eu e você, inferior somente a ti mesmo. Não. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. E aí eu estou procurando a parte que diz assim, que nós só somos menores um pouquinho do que ele. Eu não estou achando é no 5. É a versão, deixa eu mudar aqui a versão. É a versão mesmo, vou comparar aqui. O 5, em outra versão, diz assim: no entanto, o Senhor o fez apenas um pouco menor do que Deus. Olha aí, ele estava se questionando, dizendo: quem sou eu para Deus olhar para mim? Que eu sou um simples mortal. E aí ele começa a ver que nós não somos qualquer coisa.
Que nós somos imagem e semelhança dele. E aqui no 5 diz: no entanto, o Senhor nos fez apenas um pouco menor do que Deus. O Senhor coroou de grande glória e de honra. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Diante do que se levantar contra você, e você estiver se achando coitadinho, ai, será se Deus está me olhando? Lê esse salmo. Lê esse Salmo 4, versículo 5. 8, versículo 5, né? Que você é um pouquinho menor do que ele. Ele fez você tão parecido com ele, que você é só um pouquinho menor, mas você é coroado de glória e de honra, assim como ele é. Então nós temos que estar com essa palavra guardada no nosso coração, porque às vezes situações se levantam, pensamentos vêm querendo nos colocar para baixo, achando que, porque o que mais a gente ouve aí, eu não sou ninguém, né? Eu não sou ninguém. O que Deus quiser fazer, Ele faz. Se for da vontade de Deus, a vontade de Deus é que eu e você temos uma vida plena nele, porque nós somos imagem e semelhança dele, né? Então, se eu sou a imagem e semelhança dele, Ele não quer ver eu e você de qualquer jeito. Ele quer ver eu e você alinhado com a vontade dele. E a vontade dele é que nós exercemos essa posição aqui. Que ele diz que você só é menor. Então você só é menor que ele, né? Todas as coisas deste mundo estão sujeitas a você. Então você não tem que ficar pensando muita coisa, não. Não dê ousadia à sua mente, não. Começa na mente, bota ela no lugar e alinhar ela com essa palavra, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Pode vir, gente.